Feliz 2026 para todos! Boa noite, galera! Espero que vocês estejam bem. Este é o primeiro vídeo de 2026. Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam no ano de 2025. A comunidade aqui dos Pintacilgos brasileiros e CIAs só aumentou. Iniciamos 2025 com 4 mil inscritos e finalizamos com 13 mil inscritos no canal. Este ano, se Deus quiser, vamos buscar aí os 30 mil inscritos. Beleza, galera? Com muita dica de manejo, de criação e reprodução de pintacilgos, e eu quero trazer novidades. Só que essas novidades você tem que querer. Então, nesse vídeo, deixa nos comentários o que eu posso estar trazendo para vocês. Eu pensei em diversas coisas, como, por exemplo, fazer vídeos visitando os criadores. Este ano, eu quero fazer vídeo na FOB, nos eventos, trazendo novidades para vocês, ok? Também quero organizar para fazer lives, né? As lives é bacana, galera, porque a gente interage ali naquele exato momento. Muitas vezes vocês mandam mensagem para mim e junta muitas mensagens e eu demoro a responder porque só sou eu. A live vai ser ali naquele momento, eu consigo tirar dúvida e até fazer live de temas específicos. Por exemplo, fazer uma live explicando o que é genótipo e o que é fenótipo, entendeu? Que às vezes eu faço um vídeo, fica longo, fica difícil de tirar as dúvidas das pessoas, mas a live eu apresentando ali no momento fica interessante. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essas ideias. Se você tem uma ideia interessante para que eu traga aqui para o meu canal, né? Aliás, para o nosso canal, deixa aqui nos comentários, vai ser muito bom, vai ser super interessante. Esse vídeo, galera, eu quero mostrar para vocês alguns cuidados que eu tenho aqui com os meus pintacilgos, tá? Os filhotes de pintacilgos aqui que ainda estão com a mãe, nas gaiolas eu costumo pôr alguns alimentos que depois, quando eu separo ele da mãe, eu demoro alguns dias colocar, tá? Um deles é esse que vocês acabaram de ver, cover, né? Semente, por enquanto eu ainda coloco semente para eles. E a Germinex umedecida e ovo cozido. Esses 4 alimentos, quando eu separo da mãe, eu não coloco para o filhote nos primeiros do dia. Que é para quê? Que é para eles fixar bem apenas na ração extrusada. Então, quando eles estão com a mãe aprendendo a comer, eu coloco uma gama de alimentos, né? Farinhada, ração extrusada, coloco Germinex umedecida, coloco ovo cozido, coloco couve e coloco semente, tá? 6 opções de alimento. Quando eu separo, como tá aqui, ó, este canela clássico, tá vendo, ó? São canelinha clássico, tá cantando bastante. Só tem areia, que é o mineral, a Biotron vermelha, que é para ele ficar vermelhinho, e a farinhada, só isso. Galera, tirando uma dúvida de um inscrito, eu não me lembro o arroba dele, ele falou, nossa, Israel, tem algumas aves que são muito bravas quando são jovens. Será que nasceu mesmo em cativeiro? Porque o meu colega queria vender um aqui, mas era muito bravo. Pessoal, muitas vezes, algumas aves, mesmo nascidas em cativeiro, vocês viram que no começo estava apresentando um comportamento de estar bravinho. Ele se debate e fica bravo como se fosse preso na natureza. Por quê? A partir do momento que você tira ele aqui de junto com a mãe para ele ficar sozinho, é um novo momento. É como se ele estivesse aqui dominando o espaço dele, criando a identidade. Então, às vezes, ele apresenta um comportamento um pouco arisco, até de bater com a carinha
na tala. Esse daqui tá com um pouquinho ruidinho no pezinho, que de vez em quando ele bate o outro. Depois que ele me acostuma com a voz e tudo, aí ele começa a ficar num comportamento já um pouquinho mais de boa. Mas às vezes eles ficam se debatendo como se fosse uma ave brava do mato mesmo, viu, pessoal? Então, não é só porque nasce de cativeiro que você vai tirar e ele vai ficar mansinho, bonitinho no puleiro. Às vezes é esse debate. E digo mais, quem cria em viveiro, que é maior, é pior ainda. 2005, 2025 que passou, eu tinha pegado uma ave de um colega, que ele é de Santos, e ele cria e reproduz em viveiro. E o pintacilgo dele demorou um tempo a amansar aqui. Demorou um tempo bom, porque parecia que era bicho tirado do mato, mas não é. Eu acho que o viveiro que ele tem lá, juntando esse meu criador todinho aqui, é só da metade do dele. E aqui eu tenho gaiolas, e lá as aves voavam, já nascem fortes, resistentes com relação à parte física, né? Bom, pessoal, então, continuando, quando os filhotes estão com a mãe, eu coloco bastante alimento. Quando eu separo, que é o que eu faço desmame, aí eu deixo do jeito que é meu manejo, que é farinhada, ração extrusada e mineral, durante um bom tempo. Durante um bom tempo, que é para ele se identificar com aquele alimento, tá? Esse daqui já tá assim um tempo, aqui eu vou pôr um jiló, eu corto, galera, tá vendo? 4 partes, faço um corte aqui no meio, aí eu só enfio na tala. Eu não ponho perto do puleiro, que é para ele ter essa dificuldade de se debatendo, tá vendo? Acho que se assustou com o jiló. Que é para ele ter um pouco de dificuldade de ir na tala, querer comer na tala, bonitinho, né? Então hoje eu tô colocando couve, né? Para as mães que estão com filhote e jiló para as outras aves. Então, as fêmeas que estão com filhote eu não tô colocando jiló, só tô colocando couve só, né? Semente acabou, pessoal. Eu crio com ração extrusada, mas eu coloco semente. Por que eu coloco semente? Porque quem adquirir aves minhas e quiser criar com semente, essas aves sabem comer semente, tá? Mas imagina que eu criar só com ração extrusada, a ave não ia saber comer semente. Outro detalhe importante de fornecer semente, que é uma fonte de gordura, e aí eu coloco em pequena quantidade, é que quando não tiver o jiló para deixar fogoso, para ser um alimento diferente, você utilizar a semente. Quando não tiver um couve, você utiliza a semente. Então a semente ela acaba sendo um aperitivo para as aves e não a alimentação base. Nos meus vídeos direto tem pessoas que vêm falar sobre criar com semente, que é a melhor opção, que é natural. Eu ainda escuto muito esse discurso que criar com semente é criar natural, e eu sempre falo que não é natural, porque esta semente, ele se assustou com o giló mesmo. Esta semente que nós damos para os pintacilgos e até para outras espécies, são sementes secas. Na natureza, as aves comem semente normalmente verde, ou querendo ficar seca, né? Mas seca igual nós compra, o alpiste, o ninja, o pirilo, o paíse, por aí vai, eles não encontram na natureza nesse formato. Eles consomem tudo verde, entendeu? Então a semente, ela deve ser usada, mas usada sim, com controle, porque tem muita gordura. Eu lembro que quando eu era jovem, que eu criava pintacilgo, os meus pintacilgos não viviam muito, morria muito fácil.
E eu sempre ouvi e ouço até hoje que pintacilgo é uma ave frágil, morre fácil, qualquer coisa morria. Mas eu não entendia. Morria por conta da alimentação. Eu só comprava Ninja. Eu só dava Ninja e Giló de vez em quando. Eu vim entender de proteína para ave, de outros tipos de alimento, depois que eu passei a criar com o cadastro do IBAMA, que eu comecei a pesquisar bastante, ver criadores que reproduziam e tudo mais. Aí eu comecei a aprender sobre alimentação. Criadores de fora, veterinários, né? A ração extrusada eu conheci com um veterinário de aves, porque as minhas aves no primeiro ano, 2019 e até 2020, eu perdi muita ave aqui. Primeiro porque eu adquiri de outros criadores, de criadores diferentes, e porque eu estava criando mais ou menos a base do que eu sabia, que era alpiste e ninja. Eu ainda dei pirila. E as aves ficavam doentes e morria, e doente e morria. Aí eu pagava R$ 80 na consulta, levava o passarinho, medicava e às vezes morria. Aí eu peguei o contato do veterinário, e o veterinário falou: Israel, tenta passar suas aves para ração extrusada. Me explicou o porquê, me explicou de eu não utilizar só semente. Pediu para eu pesquisar, para ter mais informação. Aí eu fui ver. Gente, foi 1 ano e 4 meses para eu passar todas as aves 100% ração extrusada. E assim, aquelas perdas de ave por doença, eu perdi 90%. Tanto que agora em 2025, eu perdi 2 aves só por doença, que aparentemente foi coccidiose, né? 2 aves por doença. Uma morreu, não deu para identificar o que era, que foi a fêmea que era de 2014, simplesmente eu cheguei, ela estava morta. Uma fêmea foi por coccidiose e a filha dessa fêmea também foi por coccidiose. Então eu perdi 3 aves. Mas assim, para quem tem 20 e poucas aves, você durante o ano perder 3, é bacana, é bom, porque é uma taxa bem baixa. Essa taxa era para ser menor, se eu fizesse exames periódicos, né? Fizesse exame periódico das aves e tudo mais. Uma higienização com maior frequência. Mas por conta do criatório fica difícil de eu fazer uma higienização, por exemplo, a cada 3 meses, tá lavando essas gaiolas. Fica difícil. Eu lavo 2, 3 vezes no ano. Então tem todo esse aparato aí. Então criação e reprodução, galera, é isso. É cuidar especialmente da alimentação, da higienização. E por que eu estou falando isso? Porque agora que estamos em janeiro, quem quiser criar com uma finalidade de reprodução, os meses melhores para pegar ave é agora, janeiro, fevereiro e março. Porque tem aves jovens, aves que quando forem chegar, né? Setembro, outubro, novembro, já estão prontas para reproduzir. Então agora é o período ideal para vocês pegarem aves jovens, colocar o manejo de vocês, para quando chegar lá para novembro, você está conseguindo reproduzir. Aí tem pessoas que querem pegar ave em cima da época de reprodução e aí não consegue, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês tem de ideias para eu trazer para o canal para agora, para 2026. Agradeço a todos que me acompanharam em 2025 e que vai continuar me acompanhando, tá bom? Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. E é isso aí, galera. Eu só tenho a agradecer e vamos criar e preservar. Criar faz bem. Fui!